Quando o segurança me olhou de cima a baixo e disse que eu não era bem-vinda ali, meu coração gelou. Aquela era a casa que eu mesma havia comprado. O lar que sonhei construir para minha família. Mas naquele momento, eu percebi que o dinheiro paga o telhado. O dinheiro paga as paredes, os vidros, o piso, mas o dinheiro não compra o respeito. O dinheiro não compra a dignidade. E quando você percebe que uma coisa que você conquistou com suas próprias mãos, com seu próprio suor, com suas próprias renúncias, quando você percebe que aquela coisa foi tomada de você e agora você é uma estranha nela, menos algo dentro de você, morre um pouquinho. Ou pelo menos é assim que pareceu naquele dia. Naquele dia em que eu fui expulsa do meu próprio sonho, eu tenho uma história para contar. É uma história sobre sonhos, Sabra Sacrifício. Sobre a forma como a vida nos coloca em situações que nos testam de maneiras que a gente nunca esperou. É uma história sobre o que acontece quando você dá tudo de si por algo. Quando você trabalha cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Quando você renuncia coisas que você amava por um objetivo maior. É uma história sobre como tudo aquilo pode desaparecer. Não porque você falhou, não porque você desistiu, mas porque a vida decided que era hora de te ensinar algo que você não tinha aprendido ainda, e é uma história sobre descobrir que o que realmente importa não são as paredes. É a força que você carrega dentro de si. Se você já foi humilhado em um lugar onde devia ser respeitado, se você já foi feito de menos por alguém que deveria te valorizar, se você já perdeu algo que conquistou com as próprias mãos, essa história é para você. Porque não é apenas minha, é de milhões de pessoas que trabalham cada dia, que sonham cada noite, que creem que se fizerem tudo certo, se sacrificarem o bastante, se acreditarem forte o suficiente, então tudo vai dar certo. E às vezes, sim, às vezes a vida recompensa seu esforço, mas às vezes, não. Às vezes a vida te tira aquilo que você construiu só para ver o que você vai fazer com as mãos vazias. Então prepare seu coração, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos é uma história de perda. Sim, mas também é uma história de redescoberta. É uma história sobre aprender a diferença entre possuir uma coisa e ser possuído por uma coisa. É sobre entender que o verdadeiro lar não tem endereço. Ele mora dentro de você. E ninguém menos, absolutamente ninguém menos pode tirar isso de você. Porque as paredes podem desaparecer, os contratos podem ser quebrados, as chaves podem ser tiradas das suas mãos. Mas aquilo que você é, aquilo que você construiu dentro de si, aquela resiliência, aquele caráter, aquela dignidade menos aquilo, é completamente seu. E ninguém consegue expulsar você de você mesmo. Essa é a jornada de uma mulher que descobriu que perder uma casa não significa perder a si mesma. É a história de como a vida nos coloca em situações aparentemente devastadoras para nos mostrar que somos muito mais fortes do que imaginamos. É a história de dignidade versus humilhação, de pertencimento versus exclusão, de sonhos versus a realidade crua. E é uma história que termina não com a recuperação da casa, menos porque algumas coisas da vida não voltam menos, mas com algo muito mais valioso, a recuperação da própria alma. Então, fique comigo. Deixa que eu te mostre como uma rejeição se transformou em uma das maiores lições que eu recebi na vida. Deixa que eu te mostre que o que você realmente possui, ninguém pode tirar. Eu comecei minha vida sem nada. Nasci em uma casa pequena, alugada, onde viviam 7 pessoas em um espaço que tinha apenas 2 quartos. Meu pai era eletricista, minha mãe era dona de casa. E nós crescemos vendo nossos pais trabalhar sem parar para tentar nos dar o melhor que conseguiam com o pouco que tinham. Aos 16 anos, eu saí de casa para trabalhar como doméstica na casa de famílias ricas. Eu limpava casas, eu cozinhava, eu cuidava de crianças. E enquanto limpava aquelas casas, enquanto via mulheres vivendo em espaços amplos, em casas que eram completamente suas, eu tinha um sonho que queimava dentro de mim como fogo. Eu sonhava um dia ter a minha própria casa, um lugar que fosse só meu, um lugar onde eu pudesse fechar a porta e saber que era meu, que ninguém poderia me tirar. Continuei trabalhando como doméstica por muitos anos. Depois disso,
Consegui emprego em uma loja como vendedora. Depois trabalhei em um restaurante como garçonete, depois em uma fábrica, depois em um escritório. Sempre trabalhando, sempre economizando, porque aquele sonho da casa própria não saía da minha mente. Eu via mulheres da minha idade comprando coisas, viajando, vivendo vidas. E eu guardava cada centavo que sobrava, guardava cada nota que chegava, guardava enquanto minha juventude passava menos, porque era a juventude que estava se indo. Não dinheiro, era relacionamentos que não conseguia manter porque estava sempre trabalhando. Eram festas que não podia ir porque precisava economizar. Era a vida que estava passando enquanto eu construía um futuro que deveria ser melhor do que aquele presente que estava renunciando. Casei aos 28 anos com um homem que também tinha sonhos. Ele também acreditava que a gente conseguia ter uma casa própria se trabalhasse o bastante. E então, nós nos tornamos uma unidade de trabalho, menos acordávamos cedo. Trabalhávamos o dia inteiro, chegávamos em casa cansados demais para ter raiva um do outro ou da vida. Apenas dormíamos e repetíamos o dia seguinte. Tivemos 2 filhos durante esses anos, e cada filho significava mais responsabilidade, mais horas de trabalho, mais renúncia. Mas significava também mais razão para continuar. Porque eu não estava apenas economizando para mim menos, estava economizando para eles. Queria que meus filhos crescessem em um espaço que era nosso, que não podia ser tirado de nós, onde eles poderiam plantar raízes e crescer sabendo que tinham um lugar que era deles. Depois de 23 anos de trabalho sem parar, de renúncia, de economia cada vez mais desesperada, menos finalmente conseguimos juntar o suficiente para dar entrada em uma casa. Aquele dia em que assinei os papéis, quando recebi as chaves nas mãos, quando fechei aquela porta de dentro pela primeira vez, menos eu chorei. Chorei de forma tão profunda que meu corpo inteiro se agitava, porque naquele momento, toda aquela luta fazia sentido. Toda aquela renúncia tinha um propósito. Eu tinha concretizado um sonho. Eu tinha feito o impossível parecer possível. Eu tinha uma casa. Era uma casa pequena, modesta, nada de especial para quem a via pela primeira vez. Mas para mim, aquela casa era tudo. Era a prova de que se você trabalhar duro o suficiente, se você acreditar forte o suficiente, se você sacrificar o bastante, então você consegue transformar um sonho em realidade. Os anos que se seguiram foram felizes de uma forma que é difícil de explicar. Eu plantei um jardim daquele lado da casa. Plantar aqueles vegetais Aquilis flores. Aquilo era meu. Ninguém podia vir e me tirar. Eu cuidava daquela casa como se fosse um bebê. Pintei, consertei, organizei. Cada parafuso tinha sido aparafusado pela minha mão ou pela mão do meu marido. Cada flor tinha sido plantada por mim. Cada canto tinha uma história minha. Essa casa era feita de tijolo, cimento e meu trabalho de 23 anos. Era feita do meu suor, da minha determinação, dos meus sacrifícios. E era a realização do maior sonho que eu tinha tido na vida. Meus filhos cresceram correndo naquele quintal. Meus netos vieram depois e brincaram no mesmo espaço onde seus pais brincaram. Aquela casa tinha memórias, tinha vida, tinha alma. A vida é estranha porque tudo muda de formas que você não consegue prever. Volca faz planos que parecem sólidos, que parecem imutáveis. E de repente tudo desmorona. Meu marido e eu tínhamos acordado que aquela casa seria deixada para nossos filhos, que enquanto estivéssemos vivos, seria nosso refúgio. Mas a vida teve outros planos. Nosso casamento começou a desabar, lentamente no início, depois de forma cada vez mais rápida. Havia coisas que não conseguíamos resolver. Havia sentimentos que não conseguíamos processar. Havia uma distância que crescia a cada dia até que não era mais possível viver sob o mesmo teto fingindo que estava tudo bem. Então viemos a um acordo. Nós dividiríamos a casa e seus bens. Meu marido ficaria com a maioria das coisas, e eu menos bem. Eu ficaria com a liberdade de ser livre. Mas a vida continuou de formas ainda mais inesperadas. Meu marido começou a ter dificuldades financeiras. Começou com pequenas coisas, depois ficou maior.
Ele precisava de dinheiro para contas, para débitos, para promessas que tinha feito e que não conseguia manter. E um dia, ele veio até mim menos desesperado, chorando, e pediu ajuda. Pediu se eu podia ajudá-lo a conseguir um empréstimo usando a casa como garantia. E eu, que ainda tinha aquele coração mole, que ainda acreditava em salvação por amor, eu concordei. Eu assinei os papéis. Porque eu amava esse homem, porque tinha sido minha vida inteira com ele. Porque pensei que talvez isso pudesse salvá-lo, que talvez isso pudesse salvar nosso casamento, que talvez isso pudesse trazer de volta aquele homem que eu tinha conhecido antes de tudo desabar. Mas o dinheiro que ele pediu emprestado não o salvou. Em vez disso, o puxou cada vez mais fundo em um abismo de dívida e desespero. Ele começou a perder o emprego, começou a beber. Começou a se afastar completamente. E a casa, menos minha casa, nossa casa, aquela casa que havia levado 23 anos para conquistar menos, começou a virar o símbolo de tudo que havia dado errado. Meu marido não conseguia pagar o empréstimo. Os bancos começaram a procurar. As notificações começaram a chegar. E enquanto isso, eu via meu sonho desaparecer. Não porque eu tinha falhado menos, mas porque eu tinha tentado salvar alguém que não queria ser salvo. Eu tinha arriscado tudo por alguém que não merecia. A venda foi inevitável. Não conseguíamos pagar a dívida. O banco executou a hipoteca. A casa foi leiloada. E no dia da venda, eu não estava presente, porque não conseguia assistir ao meu sonho sendo vendido em um leilão como se fosse apenas uma propriedade. Como se não fosse a materialização de 23 anos de minha vida. Como se não tivesse minha alma naquelas paredes. Meu marido foi embora depois disso. Deixou a cidade, deixou a vida que a gente tinha construído. E eu fiquei para lidar com as consequências. Fiquei para tentar reconstruir uma vida que tinha desabado completamente. Fiquei porque menos bem, porque eu sou o tipo de pessoa que fica. Os anos que se seguiram foram vazios. Mudei para um apartamento alugado. Pequeno, sem cor, sem vida própria, porque um lugar alugado é sempre temporário. Você nunca consegue se apegar, porque sabe que em algum momento terá que partir. E enquanto vivia naquele apartamento cinzento, enquanto tentava reconstruir uma vida que sentia que nunca mais seria a mesma, eu via minha antiga casa menos a casa que eu havia plantado e cuidado, sendo reformada por outras mãos, outras pessoas vivendo nela. Outros filhos brincando no meu quintal. Outras memórias sendo criadas naquele espaço que tinha sido completamente meu. E havia uma dor naquilo. Uma dor que era tão profunda que alguns dias eu acordava e simplesmente chorava sem saber por quê, até que me lembrava de onde vinha aquela dor. 3 anos depois de perder a casa, eu voltei àquele bairro. Não era exatamente intencional. Estava visitando uma amiga que morava perto, e meu caminho me levou pela rua onde a minha casa estava. Decidi que era hora de confrontar aquela dor, que era hora de ver o lugar que tinha me assombrado por todos aqueles anos. Então caminhei até o portão. O portão que meu marido e eu tínhamos pintado juntos, que tinha sido branco e estava se tornando marrom com o tempo. E de repente, um homem saiu de dentro. Um homem que eu não reconhecia, bem vestido, com aquele ar de quem havia chegado. Ele olhou para mim com desconfiança. E eu poderia ter me apresentado. Poderia ter dito: "Olá, eu sou a mulher que construiu essa casa, que lutou 23 anos por essa casa." Mas algo dentro de mim não conseguiu encontrar aquelas palavras. Ao invés disso, eu apenas pedi para entrar. Pedi para ver a casa e Eli disse não. Disse não de uma forma tão fria, tão desinteressada, como se eu fosse uma estranha procurando por caridade. Mas quando eu insisti, quando eu disse que tinha uma história com aquele lugar, que tinha plantado aquelas árvores, que tinha criado meus filhos naquele quintal, foi quando ele chamou o segurança. Um homem grande, uniforme, aquele ar de autoridade. E o segurança me barrou na porta. Literalmente me colocou entre mim e o portão. E ele disse, com aquele tom que não deixa espaço para negociação: "A senhora não é bem-vinda aqui. Isso é propriedade privada. A senhora precisa ir embora.
Naquele momento preciso em que o segurança colocou seu braço na minha frente, bloqueando meu caminho, menos algo morreu dentro de mim. Não foi uma morte dramática, não foi algo que eu podia sentir acelerado, foi uma morte silenciosa. Uma morte que aconteceu no nível da alma, porque eu estava sendo expulsa de meu próprio sonho. Estava sendo barrada de um espaço que eu mesma havia construído, literalmente com minhas mãos, com minhas decisões, com minha determinação. E agora, uma estranha menos, um homem que eu nunca tinha visto na vida, menos estava me dizendo que eu não era bem-vinda lá. Enquanto ele me barrava, enquanto eu sentia a força de seu braço contra mim, enquanto eu podia ver aquele portão que eu mesma tinha ajudado a consertar, vi cada parede daquela casa passando pela minha mente. Eu lembrava de cada momento. Lembrava do primeiro dia que entrei com a chave. O primeiro dia que pude chamar um lugar de meu. Lembrava de estar grávida do meu filho e pintando o quarto dele enquanto meu marido dormia, porque queria que ficasse perfeito. Lembrava de plantar aquelas árvores que agora estavam grandes. Plantei quando eram pequenas mudas. E agora estavam tendo altura. Lembrava da festa de aniversário de 30 anos que fiz no quintal, com toda a família ao redor. Lembrava de meu pai que já tinha falecido, sentado naquele mesmo quintal, observando aquela casa que sua filha tinha conseguido comprar e chorando de orgulho. Lembrava de todo aquele trabalho, todo aquele sacrifício, toda aquela luta. E lembrava de tudo aquilo sendo tomado de mim. E quando o segurança disse, a senhora precisa ir embora, não era apenas sobre aquele momento. Era sobre toda uma vida sendo rejeitada. Era sobre todo um sonho sendo descartado. Eu perguntei se ele realmente não podia deixar eu entrar só um minuto. Só para olhar. Para pisar naquele chão de novo. Para estar naquele espaço que tinha feito parte da minha essência. E ele disse não. Com a cabeça, sem nem mesmo precisar falar. Apenas não. E naquele não, havia toda a frieza do mundo. Toda a indiferença. Toda a forma como a vida descarta pessoas que não têm mais utilidade para ela, porque agora eu era dispensável. Era uma mulher velha, voltando a um lugar onde não tinha mais direitos. E o segurança, que era apenas um mensageiro, que era apenas alguém fazendo seu trabalho, era a encarnação de toda aquela indiferença. Então, fui embora. Virei as costas para aquele portão. Virei as costas para aquela casa. Virei as costas para aquele pedaço de mim que havia deixado ali. E caminhei, lentamente, com os ombros caídos, de volta à rua, de volta à minha vida, de volta àquele apartamento cinzento que não era meu de verdade. Eu cheguei em casa naquele dia e simplesmente caí. Não no sentido literal menos bem. Talvez um pouco no sentido literal. Caí no sofá. Mas, mais do que isso, caí porque havia carregado tanto peso por tantos anos que finalmente não conseguia mais. Chorei de uma forma que não chorava desde o dia que perdi a casa, menos aquele choro profundo. Aquele choro que vem das entranhas. Aquele choro que é praticamente uma convulsão. E enquanto chorava, enquanto sentia cada lágrima escorrer, eu comecei a questionar tudo. Comecei a questionar se tinha sido burra ao assinar aqueles papéis pela primeira vez. Comecei a questionar se tinha sido fraca ao tentar salvar alguém que não queria ser salvo. Comecei a questionar se aquela casa realmente tinha sido minha ou se ela tinha apenas sido um empréstimo da vida que ela decidiu chamar de volta. Naquela noite, sentei e escrevi uma carta. Não para ninguém específico, menos apenas uma carta para mim. Escrevi sobre a dor que sentia. Escrevi sobre a injustiça que percebia, menos que eu tinha trabalhado e sacrificado. E meu marido tinha gasto tudo. Que eu tinha feito tudo certo, e ainda assim, perdi. Escrevi sobre como não era justo que aquele segurança tivesse sido tão frio, que aquele homem tivesse sido tão desinteressado no meu sofrimento. Escrevi páginas e páginas de raiva, frustração, desespero, mas conforme eu ia escrevendo, conforme via aquelas palavras no papel, algo começou a mudar. Porque eu comecei a perceber que toda aquela raiva que eu estava colocando nas mãos daquele segurança, daquele homem, daquela casa menos, toda aquela raiva era apenas uma forma de eu não ter que enfrentar a verdade de que eu tinha tomado uma escolha, que eu tinha assinado aqueles papéis, que eu tinha escolhido acreditar em alguém que me falhou. E então comecei a entender algo que ninguém podia ter me dito. Tinha que ser uma lição que eu aprendia por mim mesma.
Comecei a entender que a casa nunca havia sido realmente minha, de uma forma que importasse. Porque propriedade é apenas uma ilusão legal. É apenas um papel dizendo que você tem direito àquele espaço. Mas quando você coloca toda a sua identidade em um objeto, quando você coloca toda a sua autoestima em uma coisa que é tangível, você se torna escravo daquela coisa. Você vira propriedade dela. E quando ela é tirada de você, você sente que foi tirado de si mesmo. Comecei a entender que o que realmente era meu, o que ninguém podia tirar, o que ninguém podia vender em um leilão, o que ninguém podia barrar a porta de... Era minha capacidade de trabalhar, minha determinação, minha resiliência, aquilo era realmente meu. Naquela noite, reli a carta que tinha escrito. Peguei nela, olhei para as palavras de raiva que tinha cuidadosamente grafado e rasguei, reguei em pequenos pedaços. E enquanto fazia isso, enquanto observava aquelas palavras de dor se tornarem confete no chão da minha sala, eu comecei a me libertar. Porque decidir soltar a raiva não significa aceitar a injustiça. Significa reconhecer que a raiva é apenas um peso que você carrega menos e que você tem a opção de não carregá-lo. Significa reconhecer que guardar ressentimento é como beber veneno, esperando que a outra pessoa morra. Significa reconhecer que ninguém me deve nada, que a vida não me deve nada, que eu não tenho o direito de exigir que ela seja justa menos, mas tenho o direito de decidir como vou reagir quando não é. Você já foi humilhado em um lugar onde deveria ser respeitado? Você já perdeu algo que conquistou com as próprias mãos? Se sim, então você sabe aquela sensação de ter tudo tirado, não apenas uma coisa material, mas um pedaço de sua esperança. Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Nada me tira o que é meu por direito, porque quando você escreve isso, você está fazendo uma afirmação. Você está dizendo que reconhece sua própria força, que reconhece que o que realmente importa não está em prédios ou posses, está dentro de você, e que ninguém consegue alcançar isso sem sua permissão. Deixe esse comentário para si mesmo, deixa como um lembrete de que você é maior que as suas circunstâncias, que você é maior que os seus fracassos, que você é maior que qualquer portão fechado. Depois daquele dia na frente da casa, alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Não imediatamente, não foi um daqueles milagres instantâneos que a gente vê nos filmes. Mas lentamente, como quando você planta umas sementes no chão e ela demora meses para germinar, algo começou a germinar dentro de mim. Comecei a me dedicar a reconstruir minha vida, não uma casa. Porque eu aprendi que casas são apenas casas, que propriedades são apenas construções legais, mas a reconstrução de mim. Comecei a investir em educação. Fiz cursos online, aprendi coisas que sempre quis aprender, mas que tinha deixado de lado, porque estava muito ocupada economizando para uma casa. Comecei a viajar um pouco. Não luxuosamente, mas o suficiente para me lembrar que existia um mundo além daquele bairro, além daquele sonho que tinha desabado. 3 anos depois daquele encontro no portão, recebi uma mensagem de uma amiga que tinha visto o ex-proprietário da minha antiga casa, o homem que havia me barrado naquele dia através de seu segurança. Estava falindo. Seus negócios tinham desabado. Seus investimentos imobiliários, que incluíam minha antiga casa a menos, estavam sendo penhorados. Estava em uma situação tão desesperada que havia tentado pedir ajuda a pessoas que conhecia e todos tinham recusado. Porque aparentemente quando você está caindo, a maior parte do mundo se afasta. Minha primeira reação foi: bem, vou ser honesta. Minha primeira reação foi sentir alegria. Aquele sentimento primitivo de justiça poética, aquele pensamento de bem feito. Mas depois daquela reação inicial passou, eu senti algo diferente. Senti compaixão, porque eu sabia o que era estar desesperado. Sabia o que era perder tudo. Sabia aquele terror que vem quando você se dá conta de que pode ficar sem nada. Mas não fiz nada com aquela informação. Não liguei para ele. Não o procurei para oferecer ajuda ou para dizer, eu avisei. Porque havia aprendido que às vezes a maior lição que você pode dar a alguém é deixar que ela aprenda suas próprias lições. Deixei que a vida cuidasse dele da forma que a vida cuida de todos nós, menos através de consequências, através de dor, através da necessidade de reconstruir, e enquanto isso, eu continuei reconstruindo. Continuei estudando, continuei viajando,
Continuei investindo em mim mesma, em vez de em propriedades. Um dia, 5 anos depois de ter sido expulsa daquele portão, recebi uma ligação. Era de um agente imobiliário. Uma mulher havia morrido menos. Alguém que eu nunca tinha conhecido, mas que havia deixado em seu testamento uma pequena casa para uma instituição de caridade que eu havia estado ajudando. Essa instituição tinha meu nome na lista de voluntárias. E eles perguntaram se eu gostaria de conhecer a propriedade. Fui ver, era uma casa pequena, modesta, nada de especial. Mas havia algo nela que tocava meu coração. Havia algo que dizia que aquela casa tinha vida. E por primeira vez depois de anos, eu senti aquele sentimento de possibilidade. Não de possessão menos, mas de possibilidade. E eu entendi. Eu entendi que a vida não me tinha tirado a capacidade de ter uma casa. Tinha apenas me ensinado que a casa não define meu valor. Que a casa é apenas um lugar para dormir. Que o lar real mora dentro de você. Não pude comprar aquela casa, não tinha recursos, mas você sabe o que? Eu não precisava. Porque enquanto estava lá, enquanto observava aquele espaço, eu percebi algo, percebi que aquela mulher que havia sido expulsa de um portão anos atrás, essa mulher já tinha cicatrizado. Ela tinha aprendido a viver sem precisar possuir uma coisa. Ela tinha aprendido que segurança não vem de documentos ou chaves. Segurança vem de saber que você consegue reconstruir. Segurança vem de saber que você já caiu antes e ainda assim se levantou. Segurança vem de saber que você é capaz de sobreviver a qualquer coisa. E eu tinha aquela segurança agora, e ninguém poderia tirar. Às vezes, a vida nos tira o que construímos. Tira não porque somos fracos, não porque não merecemos. Não porque falhamos. Tira apenas para nos ensinar que somos capazes de construir de novo. Tira apenas para nos mostrar que o que realmente importa não é o que você possui, é o que você é. Porque quando você perde tudo, e digo tudo, porque perder uma casa quando você sacrificou 23 anos por ela, é perder quase tudo quando você perde tudo, você descobre quem você realmente é. Você descobre que você não é suas posses, que você não é seus fracassos, que você não é nem mesmo suas realizações. Você é aquilo que permanece quando tudo é tirado. E aquilo que permanecia em mim era uma mulher teimosa, que acreditava que podia começar de novo, que recusava aceitar que estava derrotada. Eu pensei muito sobre aquele segurança, sobre aquele homem que me barrou naquele dia, e eventualmente, cheguei a um lugar de compaixão com ele, porque ele estava apenas fazendo o seu trabalho, estava apenas seguindo ordens. E a realidade é que qualquer um de nós poderia estar no lugar dele, oferecendo serviços porque precisava de dinheiro, seguindo ordens porque era aquilo ou nada. Ele não tinha culpa pela minha dor. Ele era apenas o mensageiro de uma vida que estava me dizendo: você não controla tudo, você não pode proteger tudo. Às vezes, as coisas são tiradas de você e você tem 2 caminhos. Você pode ficar aqui, fora deste portão, chorando pelo que perdeu, ou pode virar as costas e construir algo novo. Eu escolhi virar as costas. Eu escolhi construir de novo. Há uma diferença fundamental entre possuir algo e estar em paz com algo. Você pode possuir uma casa menos ter o papel, ter as chaves. Ter tudo legalmente correto menos. Mas estar vivendo em um estado de medo constante que aquilo possa ser tirado de você. Ou você pode não possuir nada menos viver em um apartamento alugado, dormir em uma cama que não é sua menos, mas estar em paz, porque você sabe que pode reconstruir. Eu passei metade da minha vida tentando possuir. Passei a outra metade aprendendo a estar em paz. E deixe-me te dizer qual é melhor. A paz é melhor. A paz é o maior luxo que existe, porque o dinheiro pode ser tirado. Propriedades podem ser apreendidas, contratos podem ser quebrados. Mas a paz, menos a paz que vem de aceitar que você é resiliente, que você é capaz, que você pode reconstruir de novo, menos aquilo é seu para sempre. Eu nunca mais sonhei com uma casa própria do mesmo jeito, mas sonho com independência. Sonho em estar em um lugar onde eu sou respeitada, onde minhas contribuições são valorizadas, onde meu valor não é questionado. Sonho em ter relacionamentos onde não me sacrifico completamente. Sonho em estar cercada de pessoas que me veem, que me ouvem, que reconhecem meu trabalho e meu caráter.
E sabe o quê? Eu tenho tudo isso agora. Não tenho uma casa a menos. Tenho um apartamento alugado que é bom o suficiente, mas tenho uma vida que é riquíssima em coisas que importam. Tenho amigos que me amam, tenho netos que me visitam, tenho um trabalho que me faz sentir importante, tenho saúde, tenho propósito, tenho paz. E todas essas coisas, todas elas, são muito mais valiosas que qualquer casa poderia ser. A realidade é que você não precisa de tudo certo para estar certo consigo mesmo. Você não precisa de uma casa para ter um lar. Você não precisa de documentos para ter dignidade. Você não precisa de posses para ter valor. O seu valor estava ali desde o início, desde o dia que você nasceu. E ninguém menos, absolutamente ninguém menos pode tirar aquilo de você. Nem um segurança, nem um porteiro, nem um contrato de hipoteca, nem a vida com todas suas curvas e surpresas. Porque o valor está dentro. E enquanto você estiver dentro, enquanto tiver aquela determinação, aquela coragem, aquela capacidade de reconstruir, você tem tudo o que precisa para recomeçar quantas vezes for necessário. Hoje eu tenho 72 anos. Tenho cabelos grisalhos, que não tinjo mais porque aceitei quem sou. Tenho rugas que contam histórias de riso, de dor, de aprendizado. Tenho mãos que não possuem nenhuma propriedade menos, mas que conseguem construir, conseguem criar, conseguem amar. E tenho uma paz que não tinha quando possuía aquela casa. Porque quando você possui algo, você está constantemente assustado de perdê-lo. Você está constantemente tentando protegê-lo. Você está constantemente preocupado com quem o vai tirar. Mas quando você solta menos, quando você diz tudo bem, eu não preciso possuir nada para estar bem comigo mesma, aí sim você é livre. Aí sim você vive. Hoje eu sei. Não importa onde eu esteja. Não importa se estou em um apartamento alugado, em uma casa de proteção, em um lar de idosos, ou dormindo na rua, menos meu valor não cabe em paredes. Meu valor não cabe em contratos. Meu valor não cabe em portões ou em segurança ou em documentos de propriedade. Meu valor cabe dentro de mim. Enquanto eu estiver dentro, enquanto tiver essa determinação, essa coragem, essa capacidade de reconstruir, eu tenho tudo o que preciso. Porque o que é verdadeiro, ninguém expulsa. O que é verdadeiro dentro de você, ninguém pode tirar. E você é verdadeiro. Seu coração é verdadeiro. Sua capacidade de amar é verdadeira. Sua resiliência é verdadeira. E ninguém consegue fechá-la para fora. Essa é a jornada de uma mulher que aprendeu a diferença entre ter uma casa e ter um lar. Aprendeu que a vida às vezes não é justa. Que às vezes você faz tudo certo e ainda assim perde. Que às vezes você trabalha 23 anos por algo e tudo desmorona em questão de meses. Mas aprendeu também que você é muito mais resiliente do que imaginava. Que você consegue reconstruir. Que você consegue começar de novo. E que o que você realmente possui menos, aquele caráter, aquela dignidade, aquela capacidade de se levantar menos, ninguém consegue tirar. Se essa história te tocou, se você também já foi humilhado em um lugar onde deveria ser respeitado, se você também já perdeu algo que conquistou com as próprias mãos, quero que você escreva aqui nos comentários. Ninguém me tira o que é meu. Escreve isso nos comentários. Porque quando você escreve, você está fazendo uma declaração para o universo. Você está dizendo que reconhece seu próprio valor. Que reconhece que o que realmente importa não está em construções ou em posses, está dentro de você. Que reconhece que ninguém consegue alcançar isso sem sua permissão. Deixe esse comentário para você mesmo. Deixa como um lembrete diário de que você é maior que suas circunstâncias, que você é maior que seus fracassos, que você é maior que qualquer portão fechado. E quando você deixa esse comentário, você também está ajudando o YouTube a saber que esse tipo de história importa. Que há pessoas aqui que querem ouvir histórias reais, histórias de pessoas que caíram e se levantaram, histórias que nos fazem lembrar do que realmente importa na vida. E finalmente, eu quero te convidar para se inscrever neste canal, se você ainda não fez isso. Porque toda semana eu trago histórias como essa, menos histórias de mulheres e homens que enfrentaram dificuldades que pareciam insuperáveis e ainda assim encontraram dentro de si a força para continuar.
Histórias sobre perda, sobre reconstrução, sobre descobrir que o valor que você tem não cabe em casas ou em dinheiro ou em contratos. Histórias que vão fazer você questionar tudo aquilo que você acredita sobre sucesso, sobre propriedade, sobre o que realmente importa. Se inscreve, ativa o sininho de notificações para que você não perca nenhuma dessas histórias. Porque se há uma coisa que eu aprendi em minha vida inteira, é que histórias importam. Histórias mudam vidas. Histórias nos lembram que não estamos sozinhos em nossas lutas. Muito obrigada por ter estado comigo até o final dessa jornada. Por ter permitido que meu coração tocasse o seu. Por ter acreditado em mim no final dessa história que eu precisava tão desesperadamente contar. Você é mais forte do que pensa. Você é mais valioso do que qualquer coisa material. E ninguém menos, absolutamente ninguém menos consegue tirar aquilo de você